Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês uma explanação referente à playlist de título Mecanismos de Defesa. Tratando-se dessa playlist, eu venho trazer para vocês uma elucidação acerca da neurose obsessiva, né? Eu começo a partir desse vídeo, uma explicação, uma conversa acerca da neurose obsessiva, né? Como que se dá a formação do sintoma, tratando-se aí de uma neurose obsessiva? Que mecanismos de defesa são esses presentes na neurose obsessiva, né, que vem aí contribuir para a formação do sintoma? Então, a partir de agora, eu começo uma série tratando apenas desse assunto, né? Eu vou conversar com vocês, eu vou compartilhar com vocês a minha compreensão acerca dos mecanismos de defesa que atuam camuflando o sintoma, isso na dimensão de uma neurose obsessiva. Ao camuflar o sintoma, né, esses mecanismos de defesa são capazes de revelar os desejos recalcados. Desejos esses que daí então sofreram a ação do recalque e em consequência disso estão na dimensão do inconsciente, gerando sintomas que, como virmos, são acobertados por mecanismos de defesa. Esses sintomas são acobertados por mecanismos de defesa. Esses sintomas trazem aí a história singular de cada paciente, certo? E aí, então, eu irei fazer toda uma contextualização acerca da neurose obsessiva, para que daí então eu possa trazer uma explanação abrangente acerca dos mecanismos de defesa que atuam numa estrutura neurótica, de modo específico, uma estrutura neurótica obsessiva. Vou fazer uma caminhada pela historicidade, inclusive lá na pré-história da psicanálise, certo? Porque mais importante do que conhecermos a temática, o conceito em si, é conhecer a história, é conhecer a historicidade, porque daí então a gente passa a ter uma visão mais ampla acerca do assunto, acerca da temática. Então, nos primórdios da psicanálise, na verdade, no período pré-psicanalítico, a psicanálise ainda não havia nem sido pensada por Freud, certo? Então, lá no período pré-psicanalítico, Freud ele começa a debruçar-se em conjunto com Brauer, em conjunto com Charcot, né, sobre as neuroses. Ele começa a ter um debruçamento sobre as neuroses. Então, qual que é a primeira consideração que ele faz acerca das neuroses? Tanto a obsessão quanto a histeria, né? É que tanto a obsessão quanto a histeria seriam aí frutos de um evento traumático ocorrido lá na remota infância. Essa é a primeira consideração feita por Freud acerca das neuroses, né? Lá na mais tenra idade, há um evento traumático que daí então vai gerar como fruto, mais tarde gera como fruto a obsessão ou a histeria, tá? No ano de 1897, Freud vai abandonar essas considerações. Freud vai abandonar essa teoria, certo? Por conta da sua autoanálise. Freud fazia autoanálise, ele era seu próprio analista, ele se autoanalisava, né? E numa
entre uma autoanálise e outra, ele daí então tem a percepção de que há um déficit nessas considerações primeiras quanto às neuroses. Então ele se afasta dessas considerações e retoma as questões concernentes à neurose obsessiva no ano de 1907. E aí ele vai fazer essa retomada em um artigo escrito pelo mesmo, de nome Atos Obsessivos e Práticas Religiosas. E aí, nesse artigo, ele vai trazer uma explanação acerca dos mecanismos de defesa presentes na neurose obsessiva. Ele elenca de modo muito significativo, ele elenca de modo muito acentuado o deslocamento e a formação reativa. Ele elenca de modo muito acentuado esses dois mecanismos. São dois mecanismos que estão aí presentes muito fortemente na neurose obsessiva. Mas existem outros, tá? Existem outros mecanismos, né, os quais eu irei falar sobre eles aqui no canal, certo? Mas o que é que acontece? Ele traz, de fato, uma ênfase a esses dois mecanismos. Tanto nesse artigo, Atos Obsessivos e Práticas Religiosas, quanto em O Homem dos Ratos, certo? Mas vamos lá, vamos, né, continuar seguindo a linha de raciocínio concernente à pré-história da psicanálise. Freud ele trocava correspondências com Fliess. Quem é Fliess? Eu já falei aqui no canal, em alguma outra playlist, ou talvez nessa mesmo, não lembro. Já falei quem é esse cara, né? Mas eu vou fazer uma retomada, porque daí então vocês vão ter uma retomada da lembrança de quem é esse cara. Fliess é um médico alemão. É um médico alemão que tem especialidade aí em otorrinolaringologia, sabe? Ele estudou medicina em Berlim. Por intermédio de Brauer, ele tornou-se muito amigo de Freud. Conheceu Freud em suas conferências em Viena. Freud dava conferências, né, em Viena, e aí, nessas conferências, Fliess foi apresentado a Freud por Brauer. Fliess foi numa conferência de Freud, a convite de Brauer, e lá Brauer apresentou Fliess a Freud, certo? Que, como vocês sabem, Brauer também é um grande amigo de Freud, psiquiatra, que teve aí uma enorme participação na pré-história da psicanálise, que, claro, é muito mais falado do que Fliess, né? Mas o fato é que Fliess, ele ficou muito amigo de Freud, chegou ao ponto de tornar-se confidente de Freud. E aí Freud escrevia cartas e mais cartas para Fliess, assim como Fliess também escrevia cartas e mais cartas para Freud, né? Nessas cartas havia aí, o conteúdo dessas cartas eram aparelhados pelas teorias de Freud, pelos pensamentos de Freud, pelas suas considerações, né? Essas cartas eram munidas de conteúdos que elencam a evolução do pensamento freudiano. Então, cada vez que Freud ele chegava a uma nova percepção sobre algum conceito, sobre alguma teoria, ele prontamente escrevia para Fliess. Então, no primeiro momento, Freud faz referência à histeria e à neurose obsessiva como sendo psiconeuroses. Daí, tratando-se da obsessão, na carta de número 18 para Fliess, né, Freud destaca, então, os 3 mecanismos de transformação do afeto, certo? E daí, então, o que é que acontece? Nesse momento aí, nesse primeiro momento, a obsessão, ela será tratada como sendo um deslocamento do afeto.
Isso está muito claro nessa correspondência, né, para Fliess. Então, as primeiras compreensões de Freud relacionadas à obsessão encontra-se no artigo As Neuropsicoses de Defesa, né? Mas antes ele já havia falado sobre isso em correspondência com Fliess. E aí, gente, o que é que eu vou fazer? Eu vou passear por esses escritos de Freud acerca da neuropsicoses de defesa, né? Porque é muito válido andar por entre esses clássicos, né? Essas obras clássicas da psicanálise, para que daí então tanto eu quanto vocês possam aí entender o brilhantismo de Freud, e esse entendimento ele se dará de modo gradativo, porque eu vou percorrer por essas obras de modo gradativo, certo? Daí o que é que acontece? Gradativamente a gente vai explorando a evolução das considerações freudianas acerca dessa temática. De outubro de 1885 a fevereiro de 1886, Freud ele trabalhou em Paris. Ele trabalhou em Paris, sendo aí supervisionado por Charcot, né? E esse momento foi um momento crucial para a carreira de Freud. Foi nesse momento que Freud começou a transferir o seu interesse da neuropatologia para a psicopatologia. Entende? Foi nesse momento, foi trabalhando com Charcot, foi a partir do momento que ele começou a ser supervisionado, dirigido por Charcot, que ele começou a sair da ciência física para a psicologia, certo? Segundo os seus escritos, As Neuropsicoses de Defesa, a personalidade de Charcot foi muito determinante. Foi muito determinante para essa mudança tão crucial na carreira de Freud. Ou seja, foi aí crucial para ele sair do âmbito da neurofisiologia para o âmbito da psicologia, certo? A Imago, ela traduz, né, as obras completas de Freud, e aí ela traz aí uma consideração que Freud fez à sua esposa quando ele chegou em Paris, sabe? Ele escreveu uma carta para sua esposa no dia 24 de novembro de 1885, e nessa carta ele dizia o seguinte para sua esposa, ou seja, ele fazia referência a Charcot nessa carta. E aí, essa carta deixa muito clara a influência que Charcot teve, a influência tão significativa que Charcot teve na vida de Freud. E aí, nessa carta, ele diz o seguinte: eu acho que estou mudando muito. Vou dizer-lhe detalhadamente o que está me afetando. Charcot é um dos maiores médicos e um homem cujo senso comum tem um toque de gênio. Está simplesmente desarraigando minhas metas e opiniões. Por vezes saio das suas aulas como se eu estivesse saindo da Notre Dame com uma nova ideia de perfeição. Mas ele me exaure. Quando me afasto, não sinto mais nenhuma vontade de estudar as minhas bobagens, de estudar as minhas próprias bobagens. Há 3 dias inteiros não faço qualquer trabalho e não tenho nenhum sentimento de culpa. Meu cérebro, ele está saciado, como se eu tivesse passado a noite no teatro. Se a semente frutificará algum dia, eu não sei. O que sei é que ninguém jamais me afetou dessa maneira. Essas são as considerações de Freud com relação a Charcot para sua esposa. Isso aí, gente, esses escritos para sua esposa é uma prova registrada do quanto Freud admirava Charcot. Em todo o seu percurso na psicanálise, Charcot ele nunca foi deixado de lado por parte de Freud, né?
ele nunca foi deixado de lado enquanto aquele que desempenhou um papel importante na vida de Freud, na carreira de Freud. E daí o que é que me entristece, né? O que me entristece um pouco é que Charcot, ele não é tão falado na historicidade da psicanálise quanto deveria ser, entende? E aí eu vejo Charcot como sendo um integrante da pré-história da psicanálise que foi aí imensamente crucial para a criação da psicanálise. Porque foi o cara que exerceu influências cruciais à mente de Freud, aos desejos de Freud, certo? Então, o que é que acontece? Para não seguir aí a linha de raciocínio, que muito pouco fala de Charcot, eu vou falar um pouco aqui sobre esse cara, para que vocês possam entender a importância desse cara e possam daí então entender o quão foi crucial a influência desse cara para que Freud viesse a ter o brilhantismo de fazer a criação, né, de construir a psicanálise. Charcot, ele morreu subitamente, ele morreu sem dor, ele morreu sem doença, ele era um cara feliz. Isso é contado pelo próprio Freud na obra As Psicoses de Defesa, traduzida pela Imago, né? Charcot, ele era um cara famoso, ele era um líder na ciência neurológica. Quando ele veio a falecer, ele tinha aí 68 anos, mas ele tinha uma força física grandiosa, ele tinha um vigor mental grandioso e, acima de tudo, ele tinha muita esperança. Eram virtudes que, segundo Freud, ele expressava muito abertamente. E aí ele deixou muitos trabalhos, muitas publicações preciosas e que permanecem preciosas até hoje, muito embora não venham aí substituir a evolução das teorias, dos conceitos, sabe? Charcot, ele era um cara que tinha muito ainda para dar. Os seus alunos, após a sua morte, né, os alunos que se aproximaram dos seus trabalhos, dos trabalhos publicados, nunca deixaram de aprender com Charcot, mesmo após a sua morte. Era um cara, segundo Freud, que adorava conversar sobre o começo da sua trajetória, sobre o caminho percorrido, porque isso motivava os seus alunos, isso motivava aqueles que trabalhavam com ele. Era um cara dotado de uma curiosidade científica e essa curiosidade fora despertada nele desde muito jovem. Ele compreendia desde muito jovem materiais da neuropatologia que ninguém conseguia compreender. E aí ele começou a trabalhar desde muito cedo no Hospital Salpêtrière, né, que era uma instituição hospitalar em Paris, encarregada de mulheres, né, e ele estava ali em meio àquelas mulheres que estavam munidas de paralisias, de espasmos, de convulsões, né? E, enfim, há 40 anos não havia nome e nem compreensão para essas paralisias, para esses espasmos, para essas convulsões. Não havia explicação anatômica para essas paralisias, para esses espasmos, para essas convulsões. E Charcot, ele era um homem que não era aí munido de excessivas reflexões. Isso é salientado por Freud. Ele não era um pensador, ele era muito mais um artista, Freud conta. Porque ele tinha aí uma alma de artista, sabe? Ele era conduzido pelo visual, ele era conduzido pela visão, pelo ver. E Freud não fala isso, mas eu tenho uma percepção, pelo que Freud narra,
que ele era um cara que, muito mais do que ver, ele enxergava. Porque na minha compreensão de mundo, isso é uma consideração minha, certo? Existe uma diferença enorme entre ver e enxergar. Às vezes a gente vê, mas não enxerga, entende? E aí Freud conta que Charcot, ele costumava olhar de modo repetitivo as coisas. Ele costumava parar e olhar repetidamente as coisas que ele não compreendia. Ele não refletia, ele não pensava aquilo, ele só olhava repetidamente. E era assim que ele aprofundava a sua impressão com relação àquilo que ele olhava. Até que subitamente a compreensão acabava raiando nele, entende? E aí, o que é que ele começa a compreender olhando de modo repetitivo aquelas mulheres munidas de paralisias, de convulsões, de espasmos, né? O que é que ele começa a compreender por meio da sua visão mental? Ele começa a perceber o aparente caos apresentado pela repetição contínua dos mesmos sintomas. Ele começa a perceber esse caos apresentado pela repetição contínua dos mesmos sintomas e essa repetição contínua dos mesmos sintomas não eram aleatórias. Essas repetições não eram aleatórias, não eram. Cediam aí lugar a uma ordem, sabe? E aí eu vou me ater aqui, tá? Para que o vídeo não venha a ficar tão extenso, cansativo para mim e para vocês. E na próxima gravação, acerca dessa playlist, eu vou explorar minuciosamente essa percepção de Charcot acerca desse caos que munia essas mulheres, caos esse que era apresentado pela repetição contínua desses sintomas, desses mesmos sintomas que cediam aí lugar, repetições essas que cediam lugar à ordem, certo? Bom, então é isso, gente. Bom, na tela final aqui do vídeo vai aparecer aí para vocês meus 2 canais aqui no YouTube, certo? Caso vocês tenham o interesse em conhecer esses canais, averiguar do que é que se trata esses canais, fiquem à vontade aí para acessar. Se achar interessante, se inscrevam nesses canais, tá certo? Aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar aí informações adicionais, como o meu blog, tá? Se você também tiver o interesse, a curiosidade de averiguar do que é que se trata o meu blog, a proposta do meu blog, você pode acessar para que daí então você possa ter o contato com aquilo que eu escrevo no meu blog, certo? Você encontra aí também o meu e-mail para contato. Caso você tenha alguma dúvida, caso você queira fazer alguma consideração, caso você queira entrar em contato comigo para alguma coisa concernente aos meus projetos, você pode mandar e-mail para mim, certo? Se tiver dúvidas, pode mandar, porque aí eu trago a tua dúvida para explorar aqui no canal, tá bom? E aí você encontra também o meu Instagram, caso queira seguir para acompanhar de perto os meus projetos, as atualizações referentes aos meus projetos, fiquem à vontade, tá bom? É isso, gente. Então, muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, tá bom? E até as próximas gravações.